Olá, meus amigos do programa Caminhos do Infinito, que está na sua segunda temporada. Hoje a gente vai estar entrevistando o convidado da noite de hoje, do dia de hoje, é o nosso amigo, o confrade, o professor Cláudio Ramos de Souza. O professor Cláudio está falando lá, minha gente, em Itajaí, Santa Catarina, no qual a gente vai conversar, eu vou entrevistá-lo e a gente vai falar bastante a respeito do tema de hoje, que é fenômenos anímico, mediúnico na Bíblia. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui, meu amigo, minha gente, sobre o professor, para a gente saber, quem é o professor Cláudio, ter a honra, de estar recebendo ele aqui no nosso programa. O professor Cláudio, ele leciona História, pós-graduado em Religião Afro-Brasileiras, Sociologia, Filosofia, Logística, Conferência e Oratória. É espírita há 36 anos, dirigente espírita, presidente por 18 anos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Atualmente diretor de doutrina do Centro Espírita Paz e Harmonia, em Itajaí, lá em Santa Catarina. Ele é orador desde 1988. O nosso amigo entrevistado da noite de hoje, ele teve uma educação de família, enfim, dentro do protestantismo, que nós conhecemos como as mais variadas agremiações evangélicas. Ele teve 16 anos de protestantismo em curso ou concurso de teologia na Casa de Oração para Todos os Povos e Assembleia de Deus, entre outros. O nosso professor, ele atua na sua mediunidade de vidência, audiência, é audiente, é terapeuta holístico com especialização em TVP, terapias de vidas passadas, e tem um conhecimento sobre a apometria. Evidentemente que a gente vai fazer o máximo para a gente poder abordar um pouco de cada coisa, mas principalmente quando a gente fala da apometria, que é essa ciência, essa ciência de tratar a alma ou de curar a alma. Nós vamos falar com o professor Cláudio sobre esse assunto, professor. Fenômenos anímico, mediúnico na Bíblia. E a gente vai ver, professor, que desde o Antigo Testamento, lá na Gênese, na formação do ser, quando a gente já ouvia falar outrora nas leituras dominicais dessas questões, que Elohim pairava sobre as águas, E de repente vem um surgimento também, logo depois, no Pentateuco Mosaico, da condição de Moisés, levando o seu povo, ou o povo hebreu. Alguns historiadores têm uma puxada, digamos assim, para essa questão da escravidão. A gente entrando na área dos fenômenos, porque essa é a pauta do programa, a gente entrando na pauta dos fenômenos anímico e mediúnico, como a gente poderia abordar, professor, começando aqui agora a nossa entrevista, a nossa conversa, como a gente pode abordar os primeiros fenômenos anímicos e mediúnicos, ou primeiro anímicos e depois mediúnicos, na área da materialização, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na área da escrita direta, onde está ali embutido ali a questão da pedra, ou da escrita direta na pedra, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, e nós espíritas temos uma visão assim, graças a Deus, não desapreciando os nossos outros irmãos, mas uma visão mais ampla, digamos assim, se eu estiver correto,
A gente pode ver, professor, essas questões anímicas ou mediúnicas, da materialização, da escrita direta, da agênere, seres espirituais que apareciam e desapareciam, e outros assuntos que falaremos também nesse programa, mas começando agora aqui, nesse Antigo Testamento, lá em Moisés, e discorrendo aos profetas antigos, onde a gente vai ver combustão espontânea, a gente vai ver o processo de ressurreição, onde Elias também promoveu a condição de ressuscitar, entre aspas, mortos, que eram pessoas em estado de catalepsia, letargia, ou experiência de quase morte, ou morte aparente, enfim. Como que o professor pode falar para a gente a respeito desses assuntos tão profundos, tão intrigantes e que realmente requer um conhecimento bem apurado? Boa noite a todos, Júnior, a todos os ouvintes. É um assunto bastante vasto. Existe uma ampla bibliografia nesse sentido, muitos os autores. O Carlos Torres Pastorino escreveu 8 volumes com Sabedoria do Evangelho. Nós vamos ver historiadores da Lavra de Will Durant, de Ernest Renan e outros mais que vão se aprofundar nesse tema. Perfeito. O livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, e assim uma vasta bibliografia, não só espírita, mas também não espírita, que vão tratar desse assunto. Lembrando aqui que a Bíblia não é um livro de exclusividade dos nossos irmãos protestantes e dos nossos irmãos católicos. Nós, espíritas, somos cristãos. Nós não advogamos o termo cristão. Nós somos cristãos, tá? E lembrando que a Bíblia, ela é um conjunto de livros que foram escritos entre 1271 a.C. e segundo a corrente rabínica. Porque o John Husserl, por exemplo, que é muito utilizado pelos teólogos modernos, ele fala que Moisés teria escrito em 1471 a.C. Mas vamos aqui nos... Professor, só um momentinho, professor, sem querer cortar o raciocínio do senhor, o senhor teria como aproximar um pouco o fone para se tornar um pouco mais audível, porque o conteúdo é um conteúdo tão vasto e tão profundo que, obviamente, com certeza, será pauta até de estudo para algumas pessoas interessadas. Bom, então, dando continuidade, lembrando que nós temos mais ou menos por volta de 14 a 16 séculos que a Bíblia foi escrita. Foram mais de 38 autores diferentes. Na tradução da Vulgata são 66 livros. Na tradução católica são 73 livros. Então, no espaço de um ano de 1271 até 98, quando foi escrito o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, que foi um livro também totalmente mediúnico, porque o vidente de Patmos recebe através de um desdobramento e ele então tem contato com as entidades, com o próprio Cristo, e recebe. Então, o livro, apesar da Bíblia ser dividida em 5 grandes partes, os livros sapienciais, os livros históricos, os livros que vão tratar sobre os prolegômenos, que vão tratar sobre as questões de proverbiais, mas ela é uma grande revelação. Uma revelação da onde? Do plano espiritual, da espiritualidade. Os judeus, o judaísmo, ele é reencarnacionista. Ele acredita na ressurreição e na imortalidade da alma. O termo ressurreição não é ressurreição na carne, como pregam os nossos irmãos modernos. É ressurreição, como fala a partir do ano 553, foi substituído o termo na carne por da carne, colocou uma preposição. Então a lei da reencarnação, ela foi durante mais de 500 anos totalmente aceita nos textos. E no Velho Testamento, como no Novo Testamento, nós vamos encontrar diversas passagens, diversos fatos que vão comprovar e que vão corroborar toda a ideia que o Espiritismo hoje veio só a regimentar, só coordenar. O Espiritismo não inventou mediunidade, o Espiritismo não inventou animismo, o Espiritismo não inventou os espíritos. Os judeus, na época passada, já falavam de Elohim. O que é Elohim? Que a gente traduz para o português como Elohim. Elohim são espíritos. Perfeitamente. Hebraico para a palavra espírito.
E a gente vai ver, professor, que na tradução encontra-se no plural, né? Exato, Elohim, os Elohim. Perfeito. Seja, os espíritos. Isso, inclusive perfeitamente. Na Gênesis fala, façamos o homem. Isso. Vou fazer. Façamos. Plural, no capítulo 2, versículo 16 da Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Professor, esse façamos. Perfeitamente. Esse façamos, deixa eu só fazer um gancho aqui, de uma certa provocação, para que os nossos internautas e telespectadores possam, né, ter o seu tempo de digerir o conteúdo. Quando o senhor fala façamos o homem, baseado nos textos antigos da Bíblia, esse façamos o homem já pressupõe a ideia de que tinham vários, né? E não um apenas, óbvio. Exato. Não é uma, é uma coletividade. Perfeitamente. Os espíritos que ditaram a codificação para Kardec foi uma coletividade, não foi uma individualidade. O Deus Uno, que está lá em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 18, quando Moisés pergunta, quem me mandou? Qual o nome que eu darei? Aí ele fala, eu não tenho nome, mas eu tenho que dar um nome para o povo. Aí ele fala, então diga que eu sou, lhe mandou. Eu sou é a entidade que coordenava aquele grupo. Tanto que na primeira lei do decálogo, que está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 1, fala o Deus de Israel. Ou seja, era aquele espírito que era responsável pela direção espiritual daquela coletividade de espíritos que ali se encontravam. Mais ou menos 3 milhões, quase 3 milhões de espíritos, que eram judeus, aquele povo semítico que tinha sido resgatado lá de Ur da Caldeia. Perfeitamente. Perfeitamente. Deixando bem claro para nós outros, professor, que esse Deus dos exércitos, esse Deus de Israel, esse Deus do povo judeu, já que os outros eram gentios e o povo eleito era o povo hebraico, o povo hebreu que deu origem ao povo judeu, esse Deus nada mais era do que entidades, entendamos assim, né? Podemos entender assim, seres espirituais de uma certa envergadura que coordenava, digamos assim, aquele clã, aquele povo. Exato. Qual é a ideia? Qual a finalidade, se alguém deve perguntar isso? A ideia era preparar aquele povo uma ideia para que o Cristo viesse reencarnar. Perfeitamente. No capítulo 49 do livro da Gênesis, quando Jacó, que ali já se transformava em Israel, aquele que luta com Deus, quem lê lá em Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 11, vê aquela passagem extraordinária da escada de Jacó, que ele se encontra com o anjo, ele luta com o anjo e o anjo muda o nome dele para aquele que luta com Deus. Jacó, que era aquele pequenininho, passa a ser aquele que luta com Deus. No leito de morte, sim, no capítulo 49 do livro de Gênesis, quando ele faz aquele discurso para os seus 12, na verdade eram 13, eram 14, porque uma era a mulher, que era Diná, mas a mulher não contava, não tinha nenhuma importância dentro do judaísmo daquela época. Mas ele tinha uma mulher, como Moisés tinha uma irmã, que era Midian, e que também não é computada, muitas vezes não são citadas. Poucas mulheres são citadas no Velho Testamento. Pouquíssimas mulheres, até no próprio... poucas. Sim, perfeito. Então sim, ele fala, quando fala de Judá, é a primeira vez que na Bíblia nós vemos uma citação a Jesus. Mas por quê? Qual era a missão desse espírito crístico que nas traduções antigas, na Cabalá judaica, chama de Cristina Christi, que é o nome dessa entidade, assim como Ismael direciona o Brasil de acordo com a famosa psicografia do Bittencourt Sampaio, que é citada pela série desde 1898, com Elias de Carvalho, etc., Dr. Bezerra, etc. Assim também as coletividades, as casas espíritas e os povos, ele tem uma direção. E o espírito que dirigia, que é chamado Jeová e Yahvé, é o Cristina Christi. E qual era a missão desse espírito? Era preparar uma ideia. Que ideia era essa? O monoteísmo. Para que o Cristo viesse dentro de um povo que a ideia monoteísta já tinha sido vencida, para que não pudesse de repente reencarnar na Grécia e na Roma. Perfeitamente, até porque a predominância essa era a ideia principal. A predominância era o politeísmo, né? Realmente. Quase todos os povos eram quase todos, sim, naquela época. E o próprio Abraão, ele traz uma herança muito forte por ter nascido na cidade de Ur, na Suméria, né?
e trazia também digamos que uma herança do próprio politeísmo de seu pai. Mas, professor... do Iraque hoje. Perfeito. Professor, quanto aos fenômenos anímicos e mediúnicos citados no Velho, vamos permanecer ainda, continuar no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como queiram. Como, por exemplo, a combustão espontânea, quando Elias, travando uma batalha com os seguidores do deus pagão Baal, ele coloca e submete o Criador, né? É uma coisa assim que para nós espíritas, professor, a gente consegue digerir psicologicamente, teologicamente, filosoficamente, muito bem, mas nós temos ainda irmãos nossos que entendem que realmente o Deus cósmico, o Deus criador do universo, ele realmente se submeteu a apoiar Elias, o profeta, para que Elias colocasse realmente fogo na lenha ou no madeiro e provasse a sua existência, como se o Criador do universo precisasse de alguém para que provasse a sua existência. E dali, com a combustão espontânea sendo deferida, né, o que acontece? Os seguidores ou sacerdotes de Baal, eles acabam perdendo, digamos que a combinação, digamos assim, a disputa. E dali, né, o senhor sabe perfeitamente, Elias sozinho dissipou a fio de espada mais de 400 seguidores de Baal. Então, fala um pouco pra gente, professor, sobre esse fenômeno, o fenômeno que eu digo, da questão humana, da questão espiritual e da combustão espontânea, porque realmente, quando Elias perguntou aos seguidores do deus pagão Baal, peça para que o seu Deus coloque fogo no madeiro, não houve fogo. E quando Elias clamou que houvesse fogo no madeiro, realmente o madeiro pegou fogo, deixando provado que o Deus dele era o predominante. Ali nós estamos diante de qual situação, professor? É um embate de intolerância já naquela época, ou melhor, nascendo naquela época? De certo modo, não nasce com o próprio homem, né? Desde o Paleolítico, quando o homem se imaginou como pessoa, o André Luiz tem uma figura de linguagem no livro Evolução dos Mundos que eu gosto muito, quando ele fala, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, o homem teve o contato com uma perda de um ente querido, ele questionou o que é a morte. E quando ele pergunta o que era a morte, nascia a filosofia. Mesmo tempo que nasce a filosofia e que ele começa a questionar, ele começa a impor as suas ideias sobre os demais, as ideias totêmicas, etc. A Bíblia, como conta ali Elias, que viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo, ele simplesmente está dentro de um ponto histórico que vai desenvolver também essa questão da intolerância. A passagem, por exemplo, citada em que os profetas de Baal, 450 profetas estão ali, perfeitamente, fazer uma manifestação divina e não conseguem, e depois Elias manda trazer balde de água, fala, bota mais água, bota água, e mandou encharcar. E de repente ele, através de uma propriedade espiritual, de doação ectoplasma extraordinária, como Elias era um extraordinário médico de efeitos físicos. Sim, perfeitamente. Então, daí a combustão, né, professor? Ele pôde promover aquele fenômeno e aquela madeira acabou sendo queimada, e ele então ordenou que aqueles 450 profetas fossem degolados em nome, digamos assim, de um Deus. Isso depois vai se desdobrar, porque nós vamos ver fatos, por exemplo, Elias, no capítulo 1 de Reis, capítulo 19, versículo 5 até o versículo 8, ele foge, fugindo de Acabe e da esposa de Acabe, com medo da mulher. Ele vai até numa caverna, ele fica lá na caverna durante mais de 3 dias, sem beber, sem comer. Aparece um anjo e alimenta Elias. Olha só, ele traz alimento, ele materialização de alimento. Perfeitamente. Através dessa propriedade. A questão de Elias ter sido arrebatado num carro de fogo, que está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, quando ele foi arrebatado, na verdade não foi arrebatado. Não existe um fenômeno que aí os nossos irmãos que são... Professor, esse arrebatamento, já que a gente está tocando nesse assunto bíblico, a gente não tem como não tocar
em assuntos teológicos que envolva outras denominações ou outras áreas da teologia, mas do conhecimento também. Esse terreno, professor, quando o senhor fala arrebatamento, muitos estudiosos da área, graduados, pós-graduados em teologia, lamentavelmente ou não, eles ainda acreditam, professor, em pleno século XXI, que Elias foi arrebatado realmente como está no literal, numa carruagem de fogo, a carruagem de fogo mesmo. Quer dizer, é tudo entendido no literal ao pé da letra. Ele foi arrebatado em carne, em osso, assim como outros também que foram arrebatados. Fala pra gente um pouco, professor, sobre essa questão, a nível até do conceito material e do conceito espiritual desse arrebatamento. É interessante a gente levar, porque a questão de interpretar a pé da letra é sempre uma dificuldade muito grande. Vamos dizer que o versículo 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, ele fala assim: indo eles caminhando e conversando, eles quem? Elias e Eliseu, que era o mancebo que o acompanhava. Depois fica careca, e tem aquela fase dos 42 jovens que estão estraçalhados pela ursa e etc. Eles estavam indo pelo caminho, só Elias e Eliseu, e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel, seus cavalos, seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Ou seja, a Bíblia não fala que ele foi arrebatado no sentido a priori. Eliseu foi a única testemunha. Eliseu era um médium vidente. Eliseu vai ver os 11 anjos cercando a sua tenda. Eliseu vai ser visitado pelos espíritos. Eliseu vai ver o espírito ressuscitando a filha a esposa do profeta. Então, Eliseu era um médium vidente. Na verdade, ele provavelmente o que aconteceu? Elias desencarnou e ele pôde perceber toda a efusão espiritual dos espíritos iluminados, levando como um processo de Dimas, por exemplo. Quem leu O Brilho da Vida Eterna, se você observar a cena ali, os espíritos encaminhando. Não quer dizer que ele foi arrebatado em corpo. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, Paulo de Tarso, ele deixa bem anotado para a gente que o corpo e o sangue não pode viver no céu. Não tem como. É inviável, né, professor? Viver no plano espiritual. É inviável. É extremamente inviável, né? Numa outra oportunidade que mais espíritas não, né? Sim. Eu digo assim, numa outra oportunidade que eu tive aqui de um programa, quando o assunto foi esse, a respeito da matéria, do espírito, a energia, a matéria descondensada, a matéria esfriada, enfim. É inadmissível, porque a gente sabe que um astronauta, para ele ir aqui na estratosfera, né, ou até um pouco mais, ele tem que usar toda uma aparelhagem, todo um equipamento, porque senão o corpo não suporta as condições rarefeitas e as condições do próprio espaço. Imagina além das condições do espaço sideral. Meus amigos, nós vamos chamar um intervalo e já estamos voltando. Um minutinho. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web. Link Web trabalha diariamente para levar a melhor conexão aos seus clientes. Atuando hoje em 3 municípios, Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Fidélis, a Link Web é uma empresa que se destaca no ramo de ISP da região. Confie a sua conexão na Link Web. Para estar em dia com a moda, Barcelos tem um lugar certo. Renata Roupas e Presentes. Economize com ofertas imperdíveis da loja. Cama, mesa e banho. Tudo para o seu lar. Renata Roupas e Presentes. Qualidade em tudo que vende. E para sua comodidade, dividimos no cartão. Renata Roupas e Presente. Na rua Gregório Prudente de Azevedo, em Barcelos.
Mr. Peixe Bar e Restaurante, no Polo Gastronômico em Gruçaí. Aqui você encontra um cardápio super variado, com vários pratos preparados com gostinho de quero mais. E agora temos novidade para você, uma super churrasqueira de dar água na boca, com vários tipos de carne para você saborear. Ambiente agradável e familiar. Venha almoçar com a gente e sinta-se em casa. E as promoções continuam. Escola Litrão a R$6. Refeição, cação, tilápia ou peruá com acompanhamento. Arroz, pirão, batata e aipim e anel de cebola por apenas R$70. E não esqueça que nós temos também o almoço executivo, aberto de segunda a segunda, no Polo Gastronômico. Mr. Peixe Bar e Restaurante, agora também com churrasco. Deliciosas pizzas, lanches de todos os tipos é no Gulosão Lanche. Atendimento de segunda a segunda. Solicite nosso cardápio pelo WhatsApp 998-86-1369. 998-86-1369. Atendimento especial com produtos de qualidade. Bom preço, bom atendimento e variedades em lanches é no Gulosão Lanches, em Venda Nova. Oi pessoal, existe coisa pior do que você estar assistindo uma série e no melhor momento a sua internet cai? E quando estamos estudando online, que a sua internet trava? Agora, o que me tira do sério mesmo é quando a mensagem fica assim, ó. Sabemos que neste momento o que nos mantém unidos é a internet. E como está a sua? Você anda sofrendo nas videochamadas? Procure já HM Web Internet, agora em Roças Velhas e em Barcelos. Ligue já e agende a sua instalação. Ah, e se você disser que escutou na Rádio Ativa FM ou assistiu no TVB, você vai ter um descontão na instalação. HM Web Internet, aqui inovação e rapidez andam conectados. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web. Estamos de volta com o programa Caminhos do Infinito. Minha gente, toda terça-feira o Caminhos do Infinito vai ao ar pelo canal TVB. Hoje nós estamos aqui entrevistando o nosso professor, o nosso amigo, né? O professor Cláudio, lá em Santa Catarina. Professor, continuemos aqui o nosso diálogo, né? Nosso ping-pong aqui, nosso pinga-fogo, podemos dizer assim. A respeito, professor, voltando lá na questão do arrebatamento, falamos bastante também já. O nosso tempo é muito resumido, muito, enfim. E isso daria talvez daria um congresso, mas a gente entrando, professor, nas questões da mediunidade, da xenolalia, da xenoglossia, da questão da Torre de Babel. Confundamos a linguagem, confundamos as línguas. Como que a gente pode entender, enquanto espíritas, essa questão, professor? Exato, muito bom. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6 até o versículo 9, é claro que toda a Bíblia ela está carreada dentro dessa interpretação exclusivamente ligada à espiritualidade. Então nós estamos falando de um povo onde a teocracia ela é básica, tá? Então todos os fenômenos eles vão sempre tentar dar um viés religioso. Então a construção do zigurate, eu sou como professor de história, nós temos aula sobre isso, aqueles povos mesopotâmicos que ali se encontravam, onde hoje é o Iraque, mais ou menos ali, e que naquela época o povo semítico está vindo daquele espaço geográfico. Uma das construções muito comuns era o zigurate. Inclusive aqui na América também tivemos outras espécies de zigurates. Então ele tenta colocar o quê? Que aquele povo que estava construindo aquela torre, que chama Torre de Babel, que é um zigurate, que estava tão alto, então ele fala que Deus, ou os Elohim, num dado momento falou, desçamos e confundamos a sua linguagem.
E Sim. todo aquele povo, cada um começou a falar línguas diferentes. Entendi. Línguas de diversas outras idiomas, dialetos, nacionalidades. O que é esse fenômeno? No livro do Xenoglossia, do Botisano, Ernesto Botisano, ele vai analisar, inclusive no livro dos médios também, que é um fenômeno muito mais anímico, onde a pessoa que já teve uma experiência, uma reencarnação num dado país, um dado povo, ele tem aquela informação no seu perispírito. E aquela informação pode ser acessada. Então ele começou a falar. Então cada povo começou a falar dentro de uma linguagem de uma outra experiência reencarnada. Por isso o fenômeno de glossolalia ou xenoglossia, que é o mesmo que nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 a versículo 13. O dom das línguas, que cada um começou a ouvir e entender o que o outro falava. É um fenômeno de quê? Xenoglossia. Perfeitamente, professor. Professor, quando o senhor... Sim, perfeitamente. Quando o senhor cita o Atos dos Apóstolos, o senhor está citando a festa de Pentecoste? Exato. Perfeitamente. Pentecoste, então ali na festa de Pentecoste... quando Pedro está discursando e citando o profeta Joel, os velhos profetizarão, os jovens terão visões. Eles começam a falar diversas línguas. Perfeitamente. O Espírito Santo desceu sobre eles. Perfeitamente, professor. Porém, professor, essas línguas diferentes, elas tinham interpretação, ou melhor, elas tinham traduções ou tradução para quem estava ali ouvindo e era daquele idioma. Não era, por exemplo, falar línguas. Essa é a premissa de Paulo. Paulo fala no 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele fala da diversidade dos carismas, ele diz: não adianta você falar numa língua que o outro não entenda. Você tem que traduzir. Não é língua dos anjos. É uma língua diferente, mas que a pessoa tem que entender o que essa outra língua está dizendo. Perfeitamente. Nós tivemos aqui em São Paulo, e tivemos outros casos também, o Chico Xavier, o próprio Chico Xavier, não falou, mas escreveu em italiano, em francês, em árabe, sem nunca ter estudado. Ali poderia ter sido até um fenômeno mediúnico mesmo, provavelmente. Mas nós temos... É a linguagem espelhada. Sim, isso, perfeitamente, a linguagem espelhada. O Divaldo também, ele consegue... Nós temos um caso no nosso grupo mediúnico, de uma menina que era médium, participava da nossa reunião mediúnica e ela era descrente. E uma vez a espiritualidade ditou uma comunicação que traz para frente em inglês, e ela não sabia nada de inglês. Aí um companheiro nosso da reunião que falava fluentemente o inglês, tentando descobrir o que era, ele falou: acho que isso aqui é inglês. Aí quando colocou no espelho, aí ele pôde ler de trás para frente. Era inglês. Como perfeitamente. Ao inverso, ele demorou um pouco para entender. E ela não sabia nada de inglês e escreveu de trás para frente. Então, a partir dali, ela passou a ter certeza do fenômeno mediúnico, porque aconteceu com ela. Sim. Ela mesmo foi a médium. Perfeitamente. Só para deixar um pouco assim mais elucidado o assunto, quando a gente fala, meus amigos, da escrita invertida, ou como o professor citou também, a escrita invertida ou espelhada, é quando a mediunidade, a pessoa tem essa faculdade mediúnica que possibilita a entidade espiritual, a espíritos esclarecidos, escreverem em qualquer idioma, não necessariamente no idioma que a pessoa fale ou domine, e só consegue se ler de frente ao espelho, porque ela fica invertida e de cabeça para baixo, digamos assim. Professor, então essa questão do falar em línguas, que está tanto no Velho Testamento como no Novo, no Atos dos Apóstolos, lá na festa de Pentecostes, quando todos que estavam na praça ouviram quando desceram, e viram e ouviram quando desceu línguas de fogo, uma forma um pouco figurada, né, professor? Quando desceu línguas de fogo sobre a cabeça daqueles homens, e eles começaram a falar em línguas, isto é, cada qual que estava na praça entendeu o que estava sendo falado no seu idioma. Então a gente vai ver, professor, que
O fenômeno da xenolalia ou da xenoglossia é um fenômeno que pode ser anímico, mas pode ter uma intercorrência também da pessoa, como por exemplo Luiz Antônio Gasparetto, que falava em alguns idiomas, principalmente húngaro e outros idiomas também, escrevia e falava fluentemente quando estava em transe mediúnico, sem nunca ter conhecido tal idioma. A intérprete vinha, sentava ao seu lado e traduzia tudo. Quer dizer, aonde que eu quero chegar? Esse falar em línguas, minha gente, para nós espíritas, isso é perfectível, é totalmente possível. É um fenômeno realmente real. Mas esse falar em línguas, ele tem uma tradução para que o outro possa entender. Porque senão se torna uma algaravia, que ninguém entende nada, se torna um alvoroço. Não seria isso, professor? O chamado língua dos, o chamado popularmente de falar a língua dos anjos ou falar em línguas, e que a gente acaba observando alguns fenômenos, digamos que até, com licença da palavra, data vênia, até uma certa histeria, quando começam a falar em línguas, e a gente vai ver que não é nada disso, é apenas um fenômeno de histeria coletiva, segundo a própria parapsicologia. Aí que a gente vê a necessidade do estudo, né, da prática, do entendimento da lei dos fluidos e da lei da mediunidade. Então a gente, quando faz um trabalho de desenvolvimento, educação e prática da mediunidade, quando a pessoa caracteriza esse tipo de manifestação, esse tipo de faculdade, uma das coisas que a gente, como dirigente espírita, e nós somos durante 31 anos dirigentes de reuniões de desobsessão, de desenvolvimento, enfermagem mediúnica, uma das coisas que nós procuramos orientar é a pessoa começar a traduzir o que ela está falando. Perfeitamente. Nós, particularmente, através de um trânsito psicofônico, já tivemos possibilidade e oportunidade de falar em dialeto africano. As pessoas que estavam nos ouvindo, elas não entendiam nada o que estava sendo dito, mas eu sabia o que estava sendo dito. Aí depois eu fui traduzindo, porque a ideia vinha como no pensamento, a gente transmitia num dialeto que a gente não conhecia, que as pessoas não conheciam, mas eu sabia o que ela estava significando. Depois eu fui traduzindo. Então os médios que trabalham conosco e que também tem tal faculdade, nós vamos ensinando desse jeito. O caso citado por você, Júnior, do Gasparetto, ali existem 2 ou mais fenômenos conjugados, tá bom? Existe a xenoglossia, que é um fenômeno anímico, e existe a psicofonia, que é um fenômeno mediúnico. Uma entidade, ela pode, comigo já aconteceu várias vezes, de um companheiro espanhol, por exemplo, eu não falo espanhol, e dar uma comunicação, ou com vários outros médicos, com Chico, com Divaldo, com tantos outros médicos, já aconteceram fenômenos. Perfeitamente, sim. Raramente a mediunidade ou o fenômeno anímico mediúnico, ele vem um só. Às vezes são conjugados diversos fenômenos, é o que nós vamos encontrar na Bíblia em diversos casos como esse também. O médium na Bíblia, o chamado profeta, na verdade, ele é chamado de vidente. Então, o médium, que hoje nós, por exemplo, a gente fala, Moisés falou contra a necromancia, isso é uma mentira, tá? Em Levítico capítulo 20, versículo 27, Moisés fala, não deixais consultar os mortos. Aí no capítulo 21, versículo 2, que é 3 versículos depois, ele fala, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. Está na Bíblia. Ou seja, você vai se comunicar com um espírito ruim, com um espírito malvado, com uma finalidade errada, é ruim. Agora, se esse espírito for seu pai, sua mãe, sua filha, tá lá, pega a sua Bíblia, capítulo Levítico, capítulo 21, versículo 2, e você vai ver. Então, assim também como Isaías, capítulo 8, versículo 19, versículo 20, não consultai os necromantes. No versículo 20, Isaías fala, a não ser que eles falem a alva e a luz. O que é falar alva e a luz? É que falem coisas boas. Então a Bíblia não é contra a comunicação. A Bíblia não fala de necromancia. Ela fala do abuso da mediunidade, que é o mesmo discurso que nós espíritas hoje falamos. Perfeitamente. E somos a favor, né, do não usar a mediunidade de uma forma, digamos que, inócua, né? Mas, professor,
dando um pulinho lá no Novo Testamento, a gente vai ver também muitos fenômenos, aliás, na área da materialização, da levitação, da experiência de quase morte, da catalepsia, letargia, quando muitos ainda acreditam que um corpo depois de morto, com as células mortas, com o sangue coagulado e etc., esse corpo pode voltar a ressuscitar, levando a palavra ressurreto, que vem do grego, ressurgir, reaparecer, para o sentido da carne, que já está morta e muitas das vezes em decomposição. E a gente vai ver que o Lázaro, a filha de Jairo, entre outros, no Velho Testamento também, mas citando aqui agora o Novo, Jesus, ele é muito claro quando ele diz, ele não está morto, ele dorme, desatai os nós e deixe-o ir. Quer dizer, nós estamos aqui diante de um fenômeno, professor, de catalepsia, de letargia, ou podemos chamar também de morte aparente. EQM, né? Ou EQM, né? Experiência de quase morte. Seria isso mesmo, professor? É tudo uma questão da falta de conhecimento, né? De aprofundar. Uma coisa é notória. O capítulo 14 da Gênesis, de Allan Kardec, vai falar a questão dos milagres. O milagre, etimologicamente falando, ele é aquela coisa maravilhosa. Teologicamente, é aquilo que é a derrogação das leis naturais. Perfeitamente. Na doutrina espírita, são os fenômenos que nós não estamos ambientados, que a lei dos fluidos vai procurar explicitar. Então, aqueles fenômenos daquele lá que estava acontecendo com a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, com a filha de Jairo, tem uma passagem que não está na Bíblia, não sei se todo mundo conhece, é uma passagem que não está na Bíblia, mas que é extraordinária, que quando Jesus vai sendo levado até a casa de Jairo, e vem a pessoa falar, ela está quase morta. Então ele vai e entra, chama os 3 amigos dele, os 3 discípulos que eram médios de efeito físico, João, Filipe e Tiago. Então eles entram, eles entram, Tiago, Pedro e João, então eles entram, e ali tem aquelas carpideiras, que eram aquelas mulheres que eram contratadas para chorar. Perfeitamente. E a menina já estava praticamente morta. Aí diz uma passagem extra-bíblica, que fala assim, de uma daquelas carpideiras, que já tinha mais de 30 anos que fazia aquele trabalho. Quando olha para Jesus, aquele jovem de 33, 34 anos, ela fala para ele, você está falando que a menina não morreu, que a menina está dormindo, e Jesus fala, ela dorme, ela não morreu. Aí ela fala, eu conheço a morte. Aí Jesus fala para ela, eu conheço a vida. Perfeitamente. Então é uma passagem extraordinária. Aí ele dá aquela volta, dá um passe e fala, Talita cumi. Tá? Que não seria com o aramaico, que era a língua que Jesus falava, Jesus não falava o hebraico, ele entendia o hebraico, entendia o grego, Jesus era poliglota, falava o hebraico, falava o grego, mas fluentemente ele falava o aramaico, que era aquela região do norte de Israel, que era Galiléia, onde era a linguagem mais aceita, digamos ali, apesar dos textos bíblicos ter escrito no koiné, que era aquele grego bem o grego mais antigo, né? Ela vai e ressuscita. Né? Sim, perfeito. Professor, realmente a gente acaba entrando, se a gente for partir para esse raciocínio em contrapartida e se defrontar com o Cristo, a gente acaba se defrontando com um verdadeiro paradoxo, porque muitos falam de morte, sono profundo, inconsciência, e após a morte nada mais existe, e o Cristo vem em todas e várias e quantas mais forem necessárias, nos advertir que ele veio trazer vida em abundância, e ele é vida, e nos deixou bem claro, né? Aliás, nos deixou e digamos que nos advertiu, nos deixou muito claro, ainda que numa condição lamentável, que ele estaria entregando o seu espírito ao Pai, quando ele declama, né? Quando ele fala, defere, em tuas mãos entrego o meu espírito, isto é, a minha essência, né? Enquanto que o corpo falecia e era tombado. Mas, professor, a questão essa questão muito interessante também, dos textos do Novo Testamento, que a gente sabe que até chegar às nossas mãos, aqui, nas línguas neolatinas, isso teve traduções, começou lá com os patrísticos, né? Os patrísticos, através de vários concílios,
Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, Concílio Vaticano I, Vaticano II, Concílio de Trento, principalmente o de Nicéia, que acabou outorgando ali muita coisa ao bel prazer e às conveniências, até mesmo da política da época. E a gente vai ver que essa Vulgata, traduzida por Jerônimo, ela acaba chegando às nossas mãos, isto é, às mãos dos latinos, ou a mão da língua latina, e depois ela vem sendo traduzida para as línguas neolatinas. Isso também acaba corroborando, né, professor, para, digamos que, para que deturpemos, digamos assim, né, as fontes, né, ou os originais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como nós vimos, nós já falamos um pouquinho, esses primeiros escritos, de acordo com alguns autores, mais, digamos assim, um pouco mais aprofundando nesse termo, diz que os primeiros escritos teriam surgido em 1437 a.C. Os rabínicos, eles discordam dessa opinião, que é o de John Husserl, que é um teólogo muito bem aceito entre os nossos irmãos protestantes, mas os judeus, eles defendem que essas primeiras traduções de escritos foi em 1237 a.C. E o último livro foi escrito no ano 38. Essa reunião desses livros, ela se deu por volta do século II a.C., que é os chamados Massoretas. Por isso que é chamado de Septuaginta. Por quê? Perfeitamente. 70 dos maiores autores, maiores rabinos da época, que foram reunidos e foram instados a organizar todos aqueles escritos. A Bíblia, em mais de 1.400 anos de confecção, teve mais ou menos 36 a 38 mãos diferentes. E só no século IV, no ano 384 a 386, é que Jerônimo recebe a incumbência do Papa para que ele pudesse reunir os textos que hoje vão colidir no chamado Neotestamento, o Novo Testamento. Perfeitamente. Depois, com a reunião do Velho Testamento, a Velha Aliança e o Novo, aí vai dar a Bíblia. A primeira a citar o nome Bíblia foi o João Crisóstomo. Ele foi o primeiro a citar esse termo no ano 398, que ele utilizou esse termo bíblico para se referir aos textos evangélicos. E depois da Idade Média, mais de 10 séculos, esses textos foram copiados e recopiados até o advento da imprensa. Até com a própria influência da escolástica, né, professor? Perdão? Até com a própria influência da escolástica, né? Claro, da escolástica, da patrística. Sim. E depois dos reis, da política. Perfeitamente. Perfeitamente. Professor, eu já tinha abordado esse tema no começo, né? E eu fiz questão, né? Foi de propósito, de abordar novamente, porque é um tema interessante e bom de se falar, e ainda que de uma forma repetente, mas ele é pertinente, porque lamentavelmente ou não, eu gosto de deixar assim, porque para não interferir, né, na opinião alheia ou no achismo do outro, ou enfim. E eu quis tocar nesse assunto novamente, porque lamentavelmente ou não, há muita gente que ainda acha que a Bíblia foi um livro usurpado que desceu do céu em um barbante e a gente pegou aqui, cortou e guardou. E a gente vai ver que tem toda uma história. De Deus. Isso. E a gente vai ver que tem toda uma história e de uma profundidade muito grande, sem desmerecer os livros antigos, considerados livros sagrados. Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Caminhos do Infinito. Minha gente, o meu muito obrigado ao professor, as nossas palavras, fica à vontade para falar qualquer coisa, tá, professor? Que a gente está no nosso término do programa Caminhos do Infinito. E aos meus amigos, meu muito obrigado. E a palavra final ao nosso convidado da noite de hoje, o nosso amigo professor Cláudio, que está falando lá em Santa Catarina, com muita gratidão, muito carinho e muita alegria. Pode fazer suas considerações finais, professor. Agradecer ao Júnior, agradecer à TVB, agradecer a oportunidade e convidar a todos para que possamos estudar a Bíblia sob uma ótica espírita.
Eu venho promovendo esse estudo há mais de 30 anos em diversas casas espíritas. Estamos escrevendo, já temos escrito já um livro chamado Os Evangelhos à Luz do Espiritismo, que já estão com mais de 500 páginas, ainda está no prelo, né? Ainda não cheguei a publicar, e temos outros 3 livros escritos sobre essa mesma temática, que nós vemos falando, explicando, elucidando e tentando reexplicar, à luz da doutrina espírita, diversos textos bíblicos, tanto em programas, em escritos, etc. Então, agradecemos a oportunidade. Muito obrigado ao professor Cláudio e um abraço fraterno aos nossos amigos, internautas e telespectadores. Um abraço.